O processo de autodescobrimento pressupõe um estado de constrangimento, ele pressupõe um estado de susto, um estado de medo, um estado de estarrecimento, pressupõe um estado de decepção, pressupõe um estado de vergonha. Porque o ego que está no centro, ele precisa descobrir que ele não está no centro. Imagina isso aqui todo como a psique. E se nós tivéssemos aqui uma pontinha, um negocinho bem pequenininho, que fizesse a comunicação entre o mundo interno e o mundo externo. Esse, bem pequenininho, nós vamos chamar de ego. Ego, na abordagem da psicanálise, das psicologias profundas, é uma instância do desenvolvimento psíquico que se desenvolve para fazer uma mediação entre o mundo interno e o mundo externo. O centro da psique, o centro organizador da psique, não é o ego. O centro organizador da psique é o self, na perspectiva da psicologia analítica. E o ego é o centro da consciência, é o centro disso que eu sei, disso que eu entendo, dessa minha lógica, desta suposta identidade ou desta personalidade. O ego é este centro. Então, nesta perspectiva, quando eu começo a me conhecer, é como se este ego começasse a refletir sobre ele mesmo. Aqueles olhos que estavam voltados lá para fora, aqueles olhos que avaliavam, que julgavam, que condenavam, começam agora a se voltar para dentro. E eu começo a enxergar coisas que eu não queria enxergar. Eu começo a perceber que eu não sou aquela pessoa que eu achava que era. E este elemento é extremamente saudável, porque dentro da lógica de desenvolvimento psíquico, o que a gente está fazendo quando a gente fala do constrangimento, da desestruturação do nosso problema, é o ego começar a reconhecer o seu verdadeiro lugar. Então, a experiência de mal-estar, ela é necessária. Estas são sensações internas que o ego vive por ter se projetado lá em cima, por ter se colocado num lugar que não cabia estar. Nós estamos pensando o ego como essa pontinha que faz a intermediação entre o mundo externo e o mundo interno. Ele não teria muitas mais funções do que isso. Porém, como nós vivemos num mundo com uma supervalorização do mundo externo, como nós vivemos num mundo onde o olhar do outro parece que tem um peso e uma importância maior do que os meus próprios sentimentos ou os meus desejos, então eu me perco valorizando a dimensão externa. Aí, quando eu preciso olhar para dentro e entrar em contato com a realidade que está lá dentro, ela não está de acordo com estas expectativas e com esses discursos, com essa exterioridade. O que a gente faz? Na nossa maioria, o que a gente foi aprendendo a fazer foi negar o nosso mundo interno e atender ou tentar atender o mundo externo. Mas o que Freud nos mostrou a partir de 1900 é que tudo isso que você nega do teu mundo interno, ele não deixa de existir. Ele simplesmente agora vai acontecer, mas sem ser percebido pelo ego. Vai continuar existindo, mas sem ser reconhecido pelo ego. E aonde nós começamos agora a ter inúmeros outros problemas. Porque o ego que tinha a condição de fazer a mediação entre o mundo interno e o mundo externo se perde na hipervalorização do mundo externo, desconexa do mundo interior e agora fica vazio de si mesmo.
Nós, então, estamos bonitos, como atores bem vestidos, sem alma, sem essência, sem perfume. E o legal, nos contrapontos que eu tenho feito com vocês, você olha uma Madre Teresa de Calcutá, você olha Sai Baba, você olha Gandhi, ou estas figuras que marcaram a humanidade, e eles não tinham essa beleza toda por fora. O exemplo que a gente tem, que talvez foi mais impactante na nossa sociedade, é Jesus, que foi completamente horrível por fora, mas completamente cheio de vida, de realização, de criatividade, de transformação e de impacto na humanidade, a ponto de dividir a história do Ocidente entre antes e depois dele. Então, a vergonha, o constrangimento e o mal-estar, eu diria para você, são necessários. Eles precisam acontecer. Porque é você começando a reconhecer que não está naquele topo, naquele pedestal, naquele lugar que você achava que estaria. Percebam o quanto essa suposta ou esse discurso que predomina nas nossas falas de iluminação, de luz, de elevação, de evolução, ele é uma fuga da nossa humanidade. Ele é um medo de solidão, de abandono, de inferioridade, de pequenez. Entende a ideia? Eu não consigo ter clareza de onde que a gente cria tanto essa ideia de luz, de que tem que ser iluminado, de que tem que ser maravilhoso. Eu pergunto para vocês, se você tiver que ser luz, ou se tiver a proposta de você viver bem dentro de você viver harmonicamente com você, e essa harmonia se relacionar ou ecoar na relação com as pessoas à tua volta, precisa ser luz? Não precisa ser luz. Mas olha que interessante, você viver esse aspecto aqui dentro, e isso transpirar e relacionar nas tuas relações, isso interferir positivamente nas tuas relações, ele pode vir do contato com a sombra, com o contato com o que você tem de pior. Você acaba aceitando melhor que está todo mundo no mesmo barco com todos os problemas. Não vai ser uma sociedade boa de viver, aonde as pessoas, por reconhecerem as suas limitações, ficam mais atentas ao outro e se relacionam legitimamente com o outro. Por reconhecerem as suas questões, compreendem melhor as questões dos outros. Por reconhecerem as suas questões, tentam mostrar-se menos, tentam aparecer menos, tentam provar menos para o mundo, assumem a sua limitação e a sua pequenez. Não parece para vocês um mundo melhor? E esse mundo melhor que eu estou descrevendo para vocês, ele decorreu da onde? Do assumir a minha sombra. Não estamos discutindo luz. A gente nem sabe direito o que é essa luz que as pessoas falam. O que é essa iluminação que as pessoas falam. Porque a descrição de Jung de plenitude não é de ser luz ou de ser bonito. A descrição de plenitude do Jung é do contato com a própria verdade. Quando você tem contato com as tuas verdades, você vive um estado de plenitude. Você vive um estado de paz. Você vive um estado de equilíbrio, não de luz. Na medida que eu vou reconhecendo os meus aspectos sombrios, eu tolero mais as pessoas, eu respeito as suas diferenças, eu compreendo as suas limitações, eu as olho com um olhar mais humano, mais compreensivo, mais compassivo. Esta sociedade, para mim, ela já seria excelente. E não veio de ficar buscando luz, ela veio do contato com a nossa sombra. Se vocês não conseguirem abrir mão desta fantasia de ser iluminado, desta fantasia de ter lado luz, desta fantasia de querer brilhar e não reconhecer quão egóico é isso,
O quão o ego não quer se sentir inferior, o quanto o ego não quer se sentir pequeno, o quanto o ego não quer se sentir menos. Aí a gente tem luz, a gente é bonito, a gente é maravilhoso. É quase como se dissesse assim, olha, eu tenho esse ladinho sombra, mas eu sou lindo lá. Não, fica só com o ladinho sombra. Faz esse exercício, fica só com o ladinho sombra e não ter luz nenhuma para você se segurar. Tenta suportar o teu lado sombra. Ah, Marlon, mas eu não posso aceitar que eu seja assim. Esse é o discurso do depressivo. Ah, mas eu tinha que ser diferente. Esse é o discurso do ansioso. Ah, mas eu tenho que ser melhor. Esse é o discurso da síndrome do pânico. Ah, mas eu não posso ser assim. Esse é o discurso do compulsivo. Ok? Compulsivo, o depressivo, o ansioso, o indivíduo da síndrome de pânico, todas estas criaturas, elas adoeceram porque queriam ser mais, melhor ou estar acima do que o lugar que elas deveriam estar. Para de querer ser o que você não é. Para de querer se colocar lá para cima. Para de querer ser uma coisa que não condiz com a realidade verdadeira que habita dentro de nós. Você não tem escolha de não ser. Isso não está sob a sua escolha. Você vai ter escolha de como isso vai atuar na vida. Voltamos lá para a nossa estrutura psíquica. O ego enquanto esse pontinho que faz a mediação entre o mundo interno e o mundo externo. Como as coisas daqui dentro vão aparecer no mundo, você tem escolha. Entende? Mas você não tem escolha de não ser. Isso Freud já nos ensinou em 1900. Quando você quiser ser uma coisa que você não... Quando você não quiser ser uma coisa que você é, o que você vai fazer é reprimir esse conteúdo para o inconsciente. Depois dele, lá na década de 20, de 30, Carl Gustav Jung vai escrever importantes textos nos falando a respeito da sombra. Guarda essa definição de Jung. Sombra é tudo aquilo que eu não tenho o desejo de ser. Olha o que eu estou te dizendo. Alimentar um discurso de evolução tão presente nos meios religiosos, quando não é bem conduzido por uma reflexão de dentro para fora, intensifica o nosso lado sombrio. Isso é a primeira parte. Ok? Aí, lá dentro, a coisa está fervendo. As sombras sinalizando o horror que existe dentro da gente. Pesando com culpa, com depressão, com ansiedade, com toda a desgraceira do ser humano. Como que o ego vai lidar com tudo isso que ele acha feio, que ele não aceita e que ele rejeita? Ele vai intensificar aquilo que nós estamos chamando de vícios morais. Existe aqui dentro de mim um monte de conteúdos que eu não aceito, que eu não gosto, que me colocariam lá para baixo. Eu sinto, eu não tenho consciência, mas eles falam dentro de mim. O que eu tendo a fazer? Intensificar ainda mais, querer mostrar o meu valor. O que é isso na nossa sociedade? Arrogância. Eu vou intensificar ainda mais querer mostrar a minha beleza. O que é isso na nossa sociedade? Vaidade. Eu vou querer adquirir muito mais para tentar alimentar este buraco, porque frente a esse horror, eu acho que ninguém vai se interessar por mim, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai olhar por mim. O que nós chamamos isso na nossa sociedade? Egoísmo. Vocês estão entendendo o ciclo vicioso que a gente se enfia? Quanto mais aspectos sombrios
você alimentar, quanto mais você rejeita a tua humanidade, mais você intensifica os comportamentos viciosos da arrogância, do orgulho, da vaidade, da inveja, de tudo isso que a gente está tentando se livrar. Oposto. Estou reconhecendo que sou invejoso. Estou reconhecendo que sou egoísta. Estou reconhecendo que sou vaidoso. Estas coisas que antes estavam na sombra começam a fazer parte da consciência. Eu começo a gerar um estado de maior tranquilidade, de serenidade, porque me reconheço humano, porque reconheço que isso é a minha melhor versão, que isso é o resultado das minhas escolhas ao longo dessa vida, ou se a gente acreditar em outras vidas, é o resultado das minhas escolhas ao longo de muitas vidas. Mas isso é o melhor que eu consegui construir até agora. Isso gera um estado de aceitação. Todas essas coisas que a religião chamou de pecados, nós, na psicologia profunda, vamos entender como mecanismos de defesa do ego para não aceitar a sua humanidade. Então, se eu aceito a minha humanidade, se eu aceito a minha pequenez, se eu aceito as minhas limitações, eu não preciso provar valor para o mundo. Eu não preciso provar beleza para o mundo. Eu não preciso me impor ao mundo. Vaidade, arrogância, inveja, vai tudo por água abaixo. Porque estes comportamentos que a religião chamou de pecados, eles são só a estratégia que o ego foi encontrando para tentar camuflar a sua pequenez e a sua humanidade. O que eu quero dizer com isso? Que quando você reconhece a sua humanidade, aquilo que a igreja tanto combatia começa a perder força. Não pelo combate. Começa a perder força pela consciência. O desvio que o autodescobrimento proporciona para nós é reconhecer a nossa humanidade. Porque quando você entra em contato com a sua humanidade, você não precisa provar seu valor para ninguém. Não tem mais egoísmo, não tem mais orgulho. Não precisa provar sua beleza para ninguém. Não tem mais vaidade. Não precisa aprisionar ninguém, porque você sabe que é feio. A pessoa só vai ficar se ela te amar muito. Não tem mais ciúme. Se você sabe que é pequeno, se você sabe que é humano e que esse humano ainda é muito feio, você não vai ficar comparando com os outros, não tem mais inveja. Se você sabe que é pequeno, se você sabe que é humano, se você sabe que é inferior, então você não merece usufruir de prazer o tempo inteiro. Não tem mais compulsão sexual, não tem mais compulsão por droga. Porque a droga, esse tipo de compulsão, vem para compensar esse não conseguir suportar a pequenez, o mundo que a gente vive, a condição humana. Então a gente precisa do anestésico da droga, precisa do embebedar-se, porque é muito difícil suportar quem eu sou. Então olha que fantástico, na medida que você assume a sua condição humana, você não faz mais mecanismos de defesa. Você não faz mais estes movimentos compensatórios, que a igreja chamou de pecados. Todo o nosso trabalho é de reconhecer a pequenez do ego e entender que é o desejo
de grandiosidade, o desejo de beleza, o desejo de altura do ego é que está gerando as nossas tragédias, as nossas compulsões, os nossos problemas. E quando o ego sai desse lugar alto, então a coisa começa a ficar melhor. O nosso caminho é de suportar a nossa humanidade.